Tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. A Alimentária abriu as portas da 11ª edição no domingo passado na FIL, em Lisboa. E em época de contenção, nem os produtos alimentares escapam à crise. Mesmo assim, o presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição está confiante. Luís Reis diz que este pode ser um ano de oportunidades, apesar do aumento das matérias-primas e das dificuldades que os consumidores enfrentam. O representante da APED diz que o aumento dos preços não é generalizado e não está a afetar todos os produtos. Apesar da austeridade, a alimentação continua a ser uma parte importante e fundamental da vida dos consumidores, e esta feira é uma oportunidade para os consumidores terem uma noção do que há de novo, das escolhas que têm e das opções que o mercado lhes oferece. Este ano é um ano, todos estamos a olhar para ele com alguma prudência. De facto, temos essas duas pressões, do lado da oferta, as matérias-primas a aumentarem, do lado da procura aos consumidores com mais dificuldade, mas também é um ano de oportunidades. Temos visto, e aliás vimos isso neste seminário hoje de manhã, que, por exemplo, as marcas de distribuição estão a crescer de forma significativa. Há uma grande oportunidade para aqueles produtos que oferecem mais valor aos consumidores. Há matérias-primas que estão a aumentar de forma muito significativa e será impossível acomodar a totalidade desses aumentos sem repassar uma parte deles para o consumidor. Mas neste ano tudo será feito para que o aumento de eficiência, quer ao nível da produção, quer ao nível da distribuição, de alguma forma signifique que construa uma almofada que evite que esses aumentos de preços passem totalmente para o consumidor final. Não há aumentos súbitos passados para o consumidor, vão acontecendo de forma gradual. Como sabe, já estamos a viver num ambiente de inflação. Durante 2009, 2010, um pouco de 2008, tivemos deflação, portanto inflação negativa nos produtos alimentares. Este ano estamos com alguma inflação, ou seja, está a haver algum aumento de preços, mas estamos a falar em média num aumento de preços de expressão pequena. Estamos com 1,5% a 2% de aumento de preços, portanto não é um aumento significativo. E é da escalada do preço das matérias-primas que falamos nesta Comissão Executiva. Para a conversa, contamos com os nossos comentadores das terças-feiras, José Almassa, professor universitário, Francisco Banha, gestor, e Pedro Queiroz, diretor-geral da FIPA, a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. Bom dia, obrigada aos três pela vossa presença. Pedro Queiroz, começo por si. Este evento da Alimentária já tem uma longa tradição em Portugal e, em termos concretos, na crise que estamos a atravessar, qual é a importância de eventos desta dimensão? Bom, a Alimentária é o evento, no fundo, principal para o setor em Portugal, embora seja um evento que tem uma dimensão ibérica e, portanto, intercala com Barcelona. E a grande oportunidade que está é efetivamente nós termos um conjunto de empresários que podem contactar entre eles de uma forma diferente, não é que não o façam fora da feira, e, portanto, todas as oportunidades que são geradas no fórum, onde paralelamente tem havido um conjunto de discussões e debates que eu considero de relevo, nomeadamente para refletir um pouco sobre a atual conjuntura que o setor vive. Eu penso que estão construídos ali os alicerces para que realmente se possa, nestes 4 dias de feira, ter efetivamente uma plataforma de diálogo e uma plataforma comercial que possa efetivamente, para as empresas que hoje reúnam condições para se aventurar até no campo da exportação, pode efetivamente trazer novas oportunidades e como todas as crises, esta também trará oportunidades se os empresários e o suporte que tenham contribuir para isso, não é? Portanto, partilha da opinião do Luís Reis, que falou que estas crises também podem ser uma oportunidade. Sem dúvida, se houver colaboração de todos, e depois podemos também já lá discutir vamos isso aos à frente. específicos. Francisco, bem, eu sei que este tema, não especificamente das matérias-primas, mas em geral o tema das exportações é um tema que lhe é muito querido. Ainda hoje foi anunciado o Simplex das exportações, uma daquelas medidas que estava contemplada no último pacote de medidas do Governo para estimular a crise. Este tipo de eventos potencia exatamente a exportação também? Sem dúvida, e particularmente este da Alimentária, onde estão representantes de 8 países de influência da língua portuguesa, que tem um mercado de 223 milhões de pessoas. É bastante importante podermos fazer este tipo de eventos.
ainda para mais num setor que nos últimos 5 anos cresceu qualquer coisa como 47%. É um valor extremamente significativo e, portanto, revela bem a dinâmica do agroalimentar, nomeadamente na economia portuguesa. De 3,9 mil milhões de euros de exportações é um valor significativo e que realmente revela bem a capacidade dos empresários portugueses que têm conseguido subir na cadeia de valor da indústria agroalimentar. E por isso acho que este evento, tal como penso eu, há 2 semanas atrás houve o Salão Internacional do vinho e da alimentação, do pescado, onde tiveram mais de 1.200 compradores estrangeiros e, portanto, toda esta interação é extremamente importante. O vinho, aliás, um dos setores que tem estado em crescimento, que a crise não deixou cair, creio eu, que segundo as últimas informações também que vi. José Almassa, de qualquer modo, em termos das matérias-primas, quando se olha para o mercado global, os últimos meses não têm sido favoráveis em termos do crescimento do preço das matérias-primas. Quais são os sinais que há no mercado neste momento e o que é que pode estar a preocupar mais os investidores? Não, preocupa bastante. Portanto, como disse, o preço das matérias-primas, tanto o trigo, como o milho, como a soja, como o arroz, portanto, todas as matérias-primas que vêm, portanto, em cotação a nível dos mercados internacionais, é óbvio que isso tem um reflexo muito grande, portanto, em termos dos custos de produção das empresas e quem quer investir nestas áreas, não é? Como foi dito na peça, uma das questões que se punha era se esses aumentos de preços das matérias-primas, se eles se iriam repercutir no consumidor diretamente. Nós temos presente, que ainda há bem pouco, algumas cadeias de distribuição aproveitaram, e, portanto, até o próprio aumento do IVA, portanto, é outra das cargas que, ao fim e ao cabo, aparece no consumidor final, elas próprias assumiram, portanto, a variação do IVA quando passou de 19 para 21. Houve uma que o fez, não é? Portanto anunciou, serviu como política. A indústria. Serviu como política, não é? Portanto, agora, resta saber a outra questão, que é a repercussão dos custos das matérias-primas dentro da cadeia de produção e distribuição, não é? Onde é que ele se vai repercutir mais? Se é logo à cabeça, se é ao meio ou se é no final, não é? Isso aqui ainda não está bem claro, não é? Parece-me. Na sua percepção... Não, e é isso seja, vamos ver. Vamos aos problemas diretos neste momento. Esse é um dos grandes problemas do setor, é que efetivamente, eu diria que todos estes incrementos não estão efetivamente distribuídos de uma forma equilibrada ao longo da fileira. E, portanto, aquilo que nós ouvimos efetivamente dos empresários... Então vamos por partes, ou seja, quem é que está a ser neste momento mais penalizado e quais são, de facto, as matérias-primas que contribuem mais para essa penalização? Repara, então enquadramos a situação desta forma, que se percebe muito bem, e isto não é um lamento, a indústria tem o seu caminho e tem, obviamente, a sua dinâmica e a sua capacidade de crescimento. Agora, a indústria agroalimentar está situada num enclave. Neste momento tem, por um lado, esta escalada das matérias-primas que se identifica. Não são só as matérias-primas agrícolas, que na maior parte dos casos têm fatores totalmente incontroláveis da nossa parte. Seja climatéricos. Em primeiro lugar, uma bolsa especulativa, nomeadamente a Bolsa de Chicago, aspectos climatéricos, uma concorrência hoje muito feroz com o desvio de matérias-primas de alimentação para energia, e portanto na área dos biocombustíveis, um aumento de classe médias em economias emergentes, como é a China e como é a Índia, e efetivamente um movimento muito especulativo a nível dos mercados. Por outro lado, tem efetivamente uma barreira de acesso ao mercado. E isto tem que o ano passado a Autoridade da Concorrência publicou um relatório onde já identificou um conjunto de problemática nesta área e a verdade é que, independentemente daquilo que se diga, a indústria alimentar tem vindo a acomodar muito, a suportar muito este esmagamento de margens para que efetivamente a distribuição, na política que definiu e fê-lo certamente em consciência, mas é efetivamente a indústria que em muitos casos tem estado a assumir o esmagamento das suas margens. E, portanto, está pressionada dos dois lados. E para muitas empresas, isto, a páginas tantas, torna-se efetivamente incomportável. Francisco Banha, de qualquer modo, esta questão, os fatores, de facto, há uma série de fatores que são exógenos à situação, mas também tem sido muito o discurso do governo, no sentido, acha que acaba por ser em parte uma desculpa ou não, porque se poderia ter feito mais por uma série de atividades que não foram feitas até agora. Não, sem dúvida, sem dúvida. Veja o caso concreto que, ao nível dos programas comunitários, ainda agora recentemente tem vindo a pública a multa que Portugal pagou por não cumprir determinados programas de 42
milhões de euros e acho que há outra multa de 122 milhões de euros que veio a caminho pela falta de uma correta utilização dos fundos que estavam destinados precisamente ao setor agro. Em todo o caso, e completando ali alguma informação do Dr. Pedro Queiroz, de facto, cada vez menos nós controlamos a nível nacional o preço das matérias-primas e, como foi referido, para além das questões climatéricas, há aqui realmente um movimento não só especulativo, só porque tenhamos uma ideia dos valores envolvidos. Em 2003, o valor envolvidos nestas questões financeiras dos commodities andava na ordem dos 13 mil milhões. E hoje em dia, qualquer coisa como 175 mil milhões de euros a 200 mil milhões de euros. É impressionante a concentração dos financeiros, portanto, a especulação neste mercado. Mas que aumentou o interesse dos financeiros neste mercado? Principalmente por um mercado de refúgio, porque depois do subprime os capitais juntaram. É mais seguro e pelo menos aqui ainda há uma possibilidade de ter altivos fixos, não é? Mas pronto. Mas para além disso acontece a nível global, não sou um especialista, mas gosto imenso destas matérias, nota-se um grande oligopólio por parte de meia dúzia de empresas que controlam o mercado de determinados meios, os commodities, do milho, da soja, etc., que só por si têm capacidade para influenciar o preço, ou seja, o preço acaba não ser os custos de produção, mas um preço que é fixado por essas entidades. Se a isso juntarmos a especulação, estamos neste bonito caldo, entre aspas, que obriga a que realmente exista uma grande profissionalização das várias partes envolvidas na chamada fileira.